Uma das dúvidas mais frequentes entre os fãs de Harry Potter é como a Sra. Weasley matou a Bellatrix Lestrange lá no último filme, Relíquias da Morte Parte 2. Eles perguntam isso já que a morte, da Bellatrix foi bastante diferente de como ela é no livro. O trecho no livro Relíquias da Morte é desse jeito: "Você nunca mais tocará em nossos filhos", gritou a Sra. Weasley. Bellatrix deu uma gargalhada, a mesma gargalhada exultante que seu primo Sirius dera ao tombar para trás e atravessar o véu. E de repente Harry previu o que ia acontecer. O feitiço da Molly voou por baixo do braço esticado de Bellatrix e a atingiu no peito, diretamente sobre o coração. Agora que vocês lembraram como foi a morte da Bellatrix nos livros, nós devemos lembrar como ela foi nos filmes. Nos filmes de Harry Potter nós vemos que a Sra. Weasley ela meio que despedaça a Bellatrix Lestrange em vários pedacinhos menores, E para nós entendermos isso, nós temos que analisar qual foram os feitiços que a Sra. Weasley usou. Se você gostou do tema do episódio de hoje, já deixa o like e o gostei aqui embaixo, que isso ajuda muito o vídeo, e principalmente não esqueça de se inscrever no Observatório Potter. Estamos chegando a 700 mil inscritos, então é só clicar no botão vermelho e inscrever-se. Eu não sei se você é novo no canal e ainda não sabe, mas um grupo de viagens para Londres está sendo formado pela Bex Intercâmbio, onde eu, junto com um grupo de fãs de Harry Potter, vamos para Londres em novembro, na época da estreia de Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald. Vamos estudar inglês por 2 semanas na Stafford House e ainda estar lá na época de lançamento do filme e conhecer todos os locais em que a série Harry Potter foi gravada. E se você quer saber mais informações de valores, etc., corre no primeiro link da descrição, que é o site da Beck. Eu vou viajar no mesmo avião que vocês, será épico, divertido. Então entra aí, quanto antes você fizer sua matrícula, mais tempo você tem pra pagar. Para nós falarmos como Bellatrix Lestrange morreu nos filmes de Harry Potter, nós temos que analisar alguns feitiços em específico. Alguns feitiços foram exemplificados nos filmes de Harry Potter, por exemplo, como o Expulso e também o Reducto. No caso do Reducto, nós vimos a personagem da Gina Weasley aprendendo esse feitiço lá em Ordem da Fênix, o 5º filme da série. Inclusive naquela cena final do Departamento de Mistérios, nós vemos a Gina usando o Reducto para destruir todas aquelas prateleiras com todas as possíveis profecias. E por que eu tô lembrando desses feitiços? Porque, como vocês viram na descrição do livro, a morte foi bastante diferente. Nos filmes de Harry Potter, lá na época de lançamento, em 2011, de Relíquias da Morte Parte 2, aquela onda de 3D estava sendo bastante famosa e utilizada. E por que eles faziam isso? Porque o 3D, querendo ou não, gente, ele aumenta o valor do ingresso, Então todos os filmes na época eles tinham essa onda de lançar em 3D e Harry Potter estava entre eles. Inclusive a primeira parte de Relíquias da Morte, que foi lançada em 2010, era para ter sido em 3D, só que não foi, então só deu tempo do último filme ser lançado nesse formato. E por que eu tô falando tudo disso? Porque algumas mortes de Relíquias da Morte, elas foram modificadas por causa da tecnologia 3D. Eu estou falando, por exemplo, da morte de Lord Voldemort e também da morte de Bellatrix Lestrange. Ambas as mortes são diferentes nos livros de Harry Potter, Enquanto a Bellatrix Lestrange, como vocês viram na descrição do livro, morre com um feitiço lançado diretamente no seu peito, já a morte do Voldemort nos livros, o Avada Kedavra que ele lança pro Harry volta contra ele, Então o corpo dele fica lá jogadão, estirado no chão. Um episódio para como a Bellatrix Lestrange morreu nos filmes de Harry Potter, na minha opinião, é necessário porque aquela morte ficou bastante confusa, justamente pela forma que aconteceu. Qual feitiço de Harry Potter é utilizado para que um bruxo se despedace em 1000 pedaços diferentes? Essa dúvida com certeza está na cabeça de fãs desde a época que eles assistiram o filme. Então como será que ela morreu? Qual feitiço a Molly Weasley utilizou para matar Bellatrix Lestrange? Você que leu Harry Potter ou assistiu aos filmes, com certeza já se fez essa seguinte pergunta: Avada Kedavra é o único feitiço que os bruxos usam para matar outro? Será que existe outro feitiço que mata ou é apenas o Avada Kedavra? Essa pergunta é interessante, Porque a gente descobre nos filmes e durante os livros que a Avada Kedavra é a maldição da morte. Então, teoricamente, será que só ela mata? Então essa é a pergunta que nós devemos fazer no episódio de hoje. Um bruxo pode morrer de diversas formas. Por exemplo, o Draco quase foi morto pelo Harry em Enigma do Príncipe quando o Harry usou o Sectum Sempra. Se o Snape não tivesse chegado a tempo e tivesse feito aquele encantamento, o Draco com certeza teria morrido. E por que ele teria morrido? Porque teria perdido muito sangue causado pelo Sectum Sempra, que faz vários cortes no corpo de outro bruxo. Então será que a Avada Kedavra é o único feitiço que mata? Não, Temos o exemplo de Sectum Sempra, temos o exemplo da maldição Império, Que é o que você controla a mente de outro bruxo e pode pedir, por exemplo, ele se afogar. Nós temos, por exemplo, a maldição Cruciatus, que foi usada nos pais do Neville até eles ficarem loucos. Então se um bruxo usa o Cruciatus em outro, até ele ficar louco a ponto, sei lá, de ter uma morte cerebral, isso pode acontecer também. Então não é só o Avada Kedavra que mata. Até o Wingardium Leviosa, gente, se ele evitar alguém numa montanha e jogar, ela morre, Então nós temos que ficar atentos que não é apenas o Avada Kedavra que mata. Então agora vamos voltar para a morte da Bellatrix. Em Relíquias da Morte Parte 2, nós vemos a Molly Weasley lançando uma espécie de Petríficos Totalos. Por que é tão difícil a gente analisar? Porque é uma batalha sem feitiços sendo lançados, apenas feitiços não verbais. Então é difícil a gente adivinhar de fato qual é o feitiço. Mas pelo que eu entendi, a
Molly Weasley ela utiliza uma espécie de petríficos totalos, que a gente vê até umas escamas sendo formadas como se fosse uma pedra no rosto e também no corpo da Bellatrix, para depois ela lançar o feitiço final. E qual foi esse feitiço? Qual foi o feitiço que a Molly lançou? Como eu falei no começo do episódio, podem ter sido 2 feitiços, na verdade podem ter sido até 3. O expulso ele causa pequenas explosões, que foi exatamente o que aconteceu com a Bellatrix. Já o reducto ele causa uma explosão muito maior e transforma o objeto em específico em pedaços menores, e nós vimos que a Bellatrix Lestrange virou vários pedacinhos. E já o bombarda ele foi utilizado em Prisioneiros de Azkaban pela Hermione Granger para destruir a cela em que o Sirius Black estava localizado. É muito curioso quando a gente para analisar todos os feitiços de Harry Potter e ver que cada um tem uma função específica. Às vezes eles servem até para a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Existe outra possibilidade, é claro, além do Petríficos Totalos. Eu achei que era o Petríficos Totalos justamente porque pela cara dela parece que ela se transforma numa pedra, pelo que vocês viram no filme, mas também tem a possibilidade da senhora Weasley ter usado um feitiço estuporante de paralisar a Bellatrix. Um feitiço estuporante muito famoso é o Estupefaz, e sendo lançado de uma forma não verbal, o bruxo lança o feitiço e a pessoa se paralisa, e ela pode ter usado esse, a Bellatrix se paralisa, e depois ela usa o reducto de uma forma tão intensa, porque ela estava muito nervosa, que faz a Bellatrix de ser destruída em vários pedaços diferentes. Quando eu assisti Relíquias da Morte parte 2 nos cinemas, essa dúvida veio na minha cabeça e eu espero ter esclarecido para vocês. Eu quero, claro, que vocês opinem quais feitiços vocês acham que a senhora Weasley usou na Bellatrix Lestrange lá em Relíquias da Morte parte 2. Se vocês tiverem algum palpite, fiquem à vontade. Mas eu espero que essa dúvida tenha sido esclarecida, porque ela estava na minha cabeça e agora vocês abriram um pouco a mente para saber que, sei lá, né, não é só a vara Kedavra que mata, existem outras 1000 possibilidades. E se você gostou do tema de hoje, é claro, não esqueça de deixar o seu gostei e o seu like. Deixe nos comentários aqui sugestões de futuros temas que você quer ver no Observatório Potter também. Não esqueça agora de entrar lá no site da Bex Intercâmbio para ver todas as informações dessa viagem épica, esse grupo de viagens de estudo de intercâmbio de 2 semanas, lá na época de Crimes de Grindelwald no lançamento. Vamos tirar uma selfie com Ed Redmayne, com outros atores que fazem parte do elenco, igual foi em 2016. Você pode me seguir nas redes sociais, meu Twitter e Instagram é Thiago Novaes, todos os links também aqui na descrição. E a gente se vê no próximo Observatório Potter, com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!